Então, Lucas 15, do 11 em diante, diz: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e direi: Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, o beijou, e o filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E assim começaram a festejar o seu regresso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pelas histórias que tu nos contaste e que tem lições preciosas para a nossa vida. Pai, fala conosco, ensina-nos, Senhor, a estar atento à tua voz, ao teu falar. Ensina-nos, Senhor, a disciplinar os nossos ouvidos para prestar atenção na mensagem que tu tem para as nossas vidas. Tire, Senhor, todo o bloqueio que impede o nosso coração de receber as tuas instruções. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero estar sentado, meus irmãos. Baseado nessa parábola de Jesus, nessa história, nós vamos continuar falando daquela série que nós, em 2013, tratamos em algumas terças, que era a série Reaprender, baseado justamente naquelas instruções de Jesus que nós precisamos colocar vinho novo em odres novos, e não remendar com um pedaço novo uma veste velha, porque os dois irão se perder. Jesus queria falar justamente que a gente precisa reaprender a viver, reaprender a discernir as coisas espiritualmente, reaprender a tantas outras coisas da vida, para que nós venhamos adequar à realidade da vida cristã. Nós falamos, irmãos, acho que já passou de 11 coisas que nós precisamos reaprender. Nós falamos sobre reaprender a cultuar, a orar, a jejuar, a perdoar, a servir, e tantas outras que até eu já me esqueci. Mas hoje nós vamos falar também mais uma coisa importante, principalmente agora, começo de ano, que a gente está muito perceptível nas nossas falas, isso, que é o recomeço, recomeçar. Então hoje nós vamos falar sobre reaprender a começar. E esse garoto aqui dessa parábola, ele me ensina muito. Me ensina muito e eu creio que a gente vai aprender juntos aqui umas verdades importantes para a nossa vida. Quando eu era criança, uma das coisas que mais me chamava a atenção era as formigas. Moleque, sempre estava mexendo em formigueiro. Eu não sei se hoje as crianças ainda fazem isso. Eu, pelo menos, ainda não vi o meu filho destruindo um formigueiro. Hoje os filhos ficam no apartamento, e a gente, às vezes, limita eles de experiências importantes que a natureza nos ensina. Mas eu, na minha infância, quando o pai levava a gente para um parque, e assim,
Ia lá nos formigueiros, pegava um pau e destruía. Interessante, quando você passava lá, as formigas já tinham reconstruído tudo. A gente destrói e elas já recomeçavam ali um processo de construção novamente. Isso é fantástico, isso me chamava a atenção. E depois também, agora que eu vim a ser pai, os bebês me ensinaram muito, principalmente as crianças no processo de aprendizagem deles. Quando eles estão aprendendo a andar, é a coisa mais linda, Eles dá o primeiro passo, cai. Vai, tenta, cai. Engatear a mesma coisa, andar a mesma coisa e assim por diante, mas eles não desanimam. Eles sempre recomeçam o processo até o momento onde eles estão andando perfeitamente. Isso é algo importante para nós adultos, porque nós adultos muitas vezes desaprendemos a recomeçar. A gente desanima fácil, a gente desiste fácil, quando a natureza e a beleza da vida humana está ensinando essas lições para cada um de nós. É claro que isso talvez acontece porque um adulto já passou por muitas coisas ruins na vida, muito sofrimento que a vida traz, traição, morte e assim por diante, ou por tantas escolhas erradas que a gente já fez na vida. E a gente se frustra, a gente sofre e muitas vezes ficamos com medo de recomeçar o processo novamente e buscarmos uma completude de vida, buscarmos a verdadeira felicidade que a vida, e principalmente a vida no Senhor, tem para nos oferecer. Quando nós olhamos para Jesus, os seus ensinamentos e as suas vivências, por onde Jesus passou, as pessoas que ele encontrou, você vai ver que Jesus, ele foi um grande incentivador de recomeço. O próprio Evangelho é uma oportunidade de recomeço para a humanidade. É uma oportunidade de recomeçar uma nova história com Deus, um relacionamento com Deus. A própria vinda de Cristo é um recomeço. E quando nós olhamos para esse texto, para essa história, para esse capítulo 15 de Lucas, a gente vê um capítulo de recomeços. A gente vê Jesus contando 3 histórias, contando a história da ovelha perdida, que na ótica humana, na cultura pastoril do primeiro século, essa ovelha já provavelmente ia morrer, com tantos perigos lá fora, mas ela tem um recomeço, porque o bom pastor vai e resgata. Nós vemos um recomeço para a mulher que perdeu a dracma perdida, perdeu dentro da sua própria casa, era algo muito importante para ela, e quando ela acha, tem um recomeço ali, ela faz uma festa para celebrar aquele achado, e a parábola do filho pródigo. É claro que eu já expliquei o contexto todo desse capítulo para os irmãos. Se você ver lá em Lucas 15, versículo 1, você vai ver que Jesus conta essas histórias justamente para proporcionar um recomeço para quem estava ouvindo ele, que eram 2 categorias. Estava ali os discriminados da sociedade, prostitutas, publicanos, cobradores de impostos, e Jesus estava lá com eles, sentava com eles, conversava com eles, relacionava com eles, e longe, apontando o dedo, acusando, estavam os fariseus, dizendo, você está vendo? Está vendo ali esse cara que as pessoas estão chamando de profeta, que estão chamando ele de mestre? É um impuro, está sentando com essa gente aí que não presta, com essa gente amante do pecado. E no meio desses 2 públicos, Jesus conta essas histórias justamente para eles. A história da ovelha perdida, alguém que se perdeu longe, os pecadores, mas que vai ter uma nova oportunidade quando o pastor vai e resgata. Jesus mostra alguns que estão perdidos dentro da casa, porque os fariseus, estudiosos da Bíblia, se achavam perto de Deus, mas era como aquela moeda, que não sabia que estava perdida, até que a mulher varre a casa e acha. E Jesus mata as 2 numa só, quando conta a parábola do filho pródigo. Uns são pródigos, vão, esbanjam lá fora, sai para fora, desperdiça, mas cai em si e volta. E o pai está lá de braços abertos para perdoar e dar um recomeço para ele. Outros estão perdidos ali dentro de casa. Quando a gente vê o filho mais velho, era também pródigo. Os 2 filhos são pródigos. Um esbanjou o dinheiro do pai, o outro esbanjou o amor do pai, que estava ali. E daí o pai tem que, mais uma vez, dar uma oportunidade de recomeço para os 2. Então, é um capítulo de recomeço.
Mas nós vamos focar principalmente nesse filho mais novo, esse filho que sai, porque ele tem algumas lições preciosas de recomeço para a nossa vida. A primeira coisa que eu vejo, quando nós lemos a história que Jesus contou do filho pródigo, nós vemos que aquele jovem mais novo, que despreza o pai, desonra o pai, pede herança e sai de casa, ele, quando está na pior, perde todos os seus bens, não tem nada para ele fazer, né, para ganhar o seu dinheirinho, e ele vai para a coisa mais indigna que era para um judeu fazer, que era lidar com um animal impuro, com um porco. Isso era o fim da picada. Mas lá, no meio dos porcos, com vontade de comer aquela comida, nem isso ele podia comer, a Bíblia diz no versículo 17, caindo em si. E ele fala, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, ia estar aqui caindo a ficha. Então ele se ligou na parada. Ele avaliou a situação, peraí, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu estou aqui na pior. E o mais simples dos empregados de meu pai está muito melhor do que eu. A ficha caiu, ele caiu em si. Primeira coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos, para nós recomeçarmos, e nós precisamos sempre aprender a recomeçar, porque a vida passa rápido, cada dia eu preciso aproveitar as oportunidades. Eu nunca mais vou ter a idade que eu tenho, nunca mais vou estar pregando numa terça-feira do jeito que nós estamos hoje reunidos. A vida passa, por mais que as situações corriqueiras do dia a dia parecem repetir, nós somos cada dia uma nova pessoa, somos diferentes. E nós precisamos sempre estar fazendo o que esse garoto fez, avaliando a situação. E isso nós fazemos pouco hoje. Justamente porque, como eu sempre digo, nós estamos num ativismo tão grande que a gente não avalia a nossa vida. Consequentemente, não recomeçamos a tomar as atitudes que nós precisamos fazer. A gente evita recomeços, a gente se acostuma do jeito que está a situação, quando poderíamos sempre estar melhorando. Mas esse jovem lá, ele ficou sozinho. Lá não estavam os amigos da bebedeira, lá não estava o grupinho que ele assistiu futebol junto, lá não estava com quem ele pagou, né, as Smirnoff nas boates, não estava mais ninguém, agora ele estava sozinho. E daí, ele cai em si. Nós precisamos, irmãos, praticar uma coisa que o Senhor sempre nos ensinou e que a gente negligencia nos dias de hoje, que é a solitude. Não é a solidão. Solidão faz mal e dilacera o coração. É solitude. É eu ter os momentos meus, comigo mesmo e com Deus, onde eu posso repensar a minha vida, avaliar a minha vida. Eu preciso ver se eu estou bem, se eu estou mal, como está meu casamento, como está a minha vida de pai, como está a minha profissão, como estão os meus relacionamentos com os amigos. A gente não para pensar. Pelo contrário, a gente hoje sempre está ocupado, né? Com os gadgets, né? Tablet, celular. A gente, onde que a gente está? Até no banheiro, né? Está lá. A gente não para pensar mais. Só recebe informação e a gente não reflete a respeito da nossa vida. Por isso, nunca se viu uma geração cometer tantas coisas absurdas, fazer tantas escolhas erradas como a nossa geração. Porque não avalia a vida. Quando nós olhamos para o profeta Ageu tem 2 capítulos. Quando chegar em casa, dá uma lida nesse capítulo. Você vai ver Deus pedindo para o povo repensar as atitudes dele. O povo agora estava sob a liderança de Zorobabel, era já depois do cativeiro babilônico, e o povo não estava mais obedecendo o Senhor, focado apenas nele. Daí Deus levanta o profeta Ageu com um recado, ele diz assim, ora pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Olha o que estava acontecendo, semeais muito e recolheis pouco, comeis porém não vos fartais, bebeis porém não vos saciais, vestivos porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe como se fosse um saco furado. Assim diz o Senhor, considerai o vosso caminho. Olha o recado de Deus através do profeta Ageu. Gente, para, vocês estão vendo que está
está dando tudo errado. Vocês trabalham e continua vazio. Continua sem dinheiro. Vocês parecem que estão pegando o salário, colocando no saco furado, porque nunca tem dinheiro, nunca conseguem os objetivos financeiros. Vocês comem, mas parece que sempre estão com fome. Vocês bebem, mas a água não sacia vocês. Tem alguma coisa errada. Só que precisa parar e reconsiderar o caminho. Irmãos, a gente precisa fazer isso. Nós precisamos, todo dia, recomeçar algumas coisas na nossa vida. Só que só vai acontecer se eu parar para pensar. Eu estou sendo um bom marido, eu estou sendo um bom pai, eu estou sendo um bom cristão, eu estou sendo um bom servo de Deus. Muitas vezes, o Senhor permite que a gente seja que nem esse filho aqui, lá no fundo do poço, lá no fundo, quando chega lá, não tem mais para onde cair, daí ele começa então a avaliar a sua vida, daí ele começa a pensar sobre a vida. Que isso seja uma prática diária para cada um de nós. Primeira coisa, avalie a sua vida. Depois nós vemos ele tomando uma atitude interessante. Ele planeja uma solução. Versículo 18 ele diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha só, parou, avaliou, detectou que tinha alguma coisa errada. Agora o que eu vou fazer? Já planejou o que ele ia fazer. E ele então diz: eu vou me levantar e eu vou ir com o meu pai. E isso é muito importante, porque ele não ficou se lamentando do que tinha acontecido. Ele não é aquele tipo de pessoa que diz: nossa, fiz tudo errado. Ah, que coisa, eu estou aqui na pior. Olha só, o porquinho comendo e eu não posso comer. Que coisa chata, que vida chata. Oh, meu Deus. Ele não ficou ali se lamentando, mas logo ele já planejou algo que ele ia fazer para sair daquela situação. Nos Estados Unidos, teve um homem que ele sempre reclamava da vida. Só se lamentava. Ele chegava em casa do serviço: ai, que canseira, ai, que dor de cabeça, ai, que estresse, ai, que vida desgostosa. Ficava só reclamando. Um dia, ele mesmo se tocou que ele era um reclamão, um cara chato, o casamento estava afetado, a vida dos filhos estava afetada, seu desempenho profissional estava afetado, porque ele só reclamava da vida. Daí ele decidiu fazer um propósito. Ele disse: eu vou tentar ficar um dia sem reclamar. E ele começou. E ele desenvolveu uma campanha lá nos Estados Unidos, que o nome da campanha é Mundo Sem Reclamação. O nome dele é Tom Ali. E esse camarada desenvolveu esse movimento que tomou proporções em todos os Estados Unidos. E a vida dele mudou a partir do momento que ele parou de reclamar. Ele disse que até a dor de cabeça, que parecia algo biológico, que ele vivia reclamando, sumiu. Consequentemente, a família ficou muito mais feliz, muito mais agradável. O trabalho rendeu muito mais. A vida se tornou mais colorida, porque ele parou de reclamar, não ficou reclamando. E também esse jovem, ele planeja a solução, não fica de olho no erro, naquilo que ele tinha feito de errado, ele não diagnostica a escolha errada que ele fez para ficar se lamentando, porque ele também não estava preso mais ao passado. Esse garoto, ele sabia que ele tinha feito uma das coisas mais assombrosas que alguém pode fazer. O que é assombroso nos dias de hoje? Hoje, infelizmente, parece que não tem mais nada que nos assuste, né? A gente criou uma casca, parece, de resistência. É algo automático do ser humano, para não ser afetado pelas coisas que a gente vê e ouve na vida. A gente acaba criando uma casca para a gente não se sensibilizar. Mas o que talvez chocaria você hoje? Uma mãe que abandonou o filho numa lixeira, talvez isso choque. Quando passa uma cena na televisão de uma pessoa adulta agredindo um bebê, isso às vezes choca a gente. O que esse garoto fez para o seu pai, o nível do desrespeito dele é um pouco pior do que isso que eu
exemplifiquei para vocês hoje. É um pouco pior, porque não tinha como um filho pedir a herança para o pai antes do pai morrer. Era ele querer a morte do pai. Esse garoto, na verdade, ele era um condenado à morte. Ele deveria morrer pelo nível de desrespeito que ele fez. E lá no meio, depois da avaliação que ele fez, ele projeta então uma atitude, ele planeja a solução para ele, porque ele não estava ali remoendo tudo aquilo de errado que ele tinha feito. Muitas vezes, nós não focamos na solução, porque nós estamos só olhando para os problemas da nossa vida. E a gente está tão cego pelo problema, que a gente não consegue planejar a solução, focar a solução, para depois ter atitude em direção à solução, porque a gente fica preso ao passado. Você imagina se esse garoto fosse desse tipo de pessoa, né? Não, imagine o que eu fiz, né? Eu desrespeitei meu pai, desrespeitei a minha família, desonrei todo mundo, e ficava preso ali. É o que o pastor Nilton pregou, o papai pregou terça passada, o exemplo de Paulo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Você imagina que tipo de apóstolo Paulo fosse se ele não conseguisse se livrar do passado errante dele. Imagine, o cara matou um monte de cristão, o cara estava lá perseguindo a igreja, né? Matando mulheres, matando crianças, roubando os bens deles. Imagine, se Paulo não tivesse essa noção de que precisa abrir mão do passado, coisas novas tem para frente, vida nova, eu preciso recomeçar a vida a partir do Evangelho. E Paulo foi o que foi por causa disso, esqueceu das coisas que para trás ficam. Ele tinha um alvo a seguir, e foi uma bênção. Nós precisamos, meus irmãos, focar na solução. Você sabe o que está de errado na sua vida e aonde você precisa recomeçar. Avalie teu casamento, avalie tuas finanças, avalie tua vida de pai, de mãe. Aonde precisa recomeçar? Foque então na solução. Não fica reclamando do marido que você tem, da esposa que você tem, da situação financeira que está. Não fique reclamando do nível espiritual que você está. Foque a solução. E a partir daí, a terceira coisa é justamente tomar uma atitude. Ele planeja, já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá com meu pai, vou dizer: pai, pequei contra o céu, diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me faz aí um pregado pelo menos. E a Bíblia diz no versículo 20, na história que Jesus contava, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ou seja, ele focou a solução e cumpriu o que ele havia planejado. Eu tenho falado, irmãos, de vez em quando aqui, que boas intenções não mudam nada, né? Tem até aquele jargão popular de boas intenções. De boas intenções, diz que o inferno está cheio, né? Mas boas intenções não mudam nada. Eu sempre exemplifiquei isso com o próprio Davi, com o erro de Davi na sua casa. Boas intenções a respeito dos filhos. Um dos nomes dos filhos é pai da paz, Absalão. E foi o filho que justamente trouxe guerra para dentro de casa, porque ele não tomou as atitudes que as suas intenções, né, almejavam. E aquele filho mata o outro filho dele, se torna um assassino. Aquele filho persegue o pai e procura matar o pai. Manda o pai embora de Jerusalém, se torna ali, por um momento, rei de Jerusalém no lugar do pai, até que é morto. Mas Davi teve muitas boas intenções com o filho, mas não tomou atitude. Esse garoto da parábola, a partir do momento que ele foca na solução, ele começa agora a caminhar para a direção da sua casa. Toma uma atitude. Nós precisamos, irmãos, ter muito mais atitudes, porque tem gente que sabe o que é certo fazer, mas não faz. A gente se acostuma no erro, e a nossa vida não melhora, não progride, porque a gente não toma atitude. Eu gosto do exemplo do famoso Dwight Moody, né, que é um pastor conhecido mundialmente como um dos grandes evangelistas, desde a sua adolescência fazendo diferença. Quando ele era pastor de Chicago, por volta do ano de 1871, o templo que ele era pastor pega fogo.
né? Houve um grande incêndio na cidade e o templo também. E ajunta aquela multidão, né? Aquela multidão para tentar fazer alguma coisa, né? Mas no meio do fogo, o povo começa a reclamar, lamentar, pastor, e agora, e agora, e agora? Enquanto o povo estava lamentando, Moody já tinha visto ali com um dos seus conhecidos um lugar para realizar já o culto do dia seguinte. E aproveitou que a multidão estava ali, já estava indo de um em um para convidar os irmãos para irem no culto lá naquele lugar. Por quê? Tomou uma atitude. E quando nós olhamos para esse garoto, a gente vê aqui atitudes diferentes. Irmãos, se a gente repetir as mesmas atitudes de quando a gente errou, nada vai mudar. Nada vai mudar e vai ser aquele ciclo vicioso de mediocridade. Mas esse garoto agora, esse filho pródigo, ele tem atitudes diferentes, porque ele sai da sua casa arrogante, achando, eu sei da minha vida, pai, dá o dinheiro aqui, pode deixar, eu sei administrar dinheiro, eu sei fazer boas amizades, eu mando na minha vida. Saiu tudo arrogante, mas agora na volta, apanhou da vida, mas estava vindo com atitude diferente, todo humilde. Eu não sou nada, pequei, faz-me um servo teu. Não valorizava o pai, agora ele consegue ver que na casa do pai, até o menor dos empregados é bem tratado, porque o pai é um homem exemplar. Volta com novas atitudes e, consequentemente, começa a colher coisas boas na sua vida. Nós precisamos tomar atitudes. Irmãos, para tomar atitude diferente, a gente precisa vencer o medo. O medo de tentar. O medo de tentar. Infelizmente, nós temos visto, não é algo tão negativo, né? Mas nós vemos hoje uma geração, claro, capitalista, que se preocupa muito com o profissional, e as pessoas sempre tentam, né, melhorar na vida profissional. E você tem visto aí grandes palestrantes do Brasil todo, grandes pessoas que estão aí nas empresas palestrando, e o conteúdo deles é isso que Jesus ensina. A importância de recomeçar, de ter novas atitudes, de superar o medo, de você nunca desistir, mas tentar sempre. Só que a gente não pode só focar naquilo que vai trazer recurso financeiro. A gente precisa começar a tomar atitude diferente, a vencer o medo, a mudar a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, que realmente são coisas muito mais importantes que o dinheiro. A gente precisa superar, irmãos, o medo limitador que muitas vezes coloca a gente numa zona de conforto. Esse garoto aqui, ele supera o medo. Porque você imagine, o pai, fica bem evidente que o pai tinha funcionários, tinha escravos, não era um, eram vários, pelo que o texto diz. Eu já expliquei, né, no ano passado para os irmãos como é que funcionava a fazenda, né, nesse contexto. O pai estava aqui, antes de chegar no casarão do pai, ele tinha que passar pelas casas de todos os funcionários. E é por isso que quando o pai vê ele, o pai corre. Porque qualquer um que chegasse antes do pai podia matar esse garoto, e a pessoa que matasse esse garoto estaria cumprindo a lei e recebendo reconhecimento de alguém justo, alguém leal. Porque o nível de pecado desse garoto era digno de morte pela lei de Moisés. E a gente vê que esse garoto supera tudo isso. Ele sabia que ele poderia morrer, mas mesmo assim ele volta para casa em direção ao pai. Atitude que supera o medo, atitude que supera a zona de conforto, é isso que nós precisamos ter na nossa vida. Depois nós vemos uma coisa muito importante também, para quem gostaria de melhorar, recomeçar coisas novas na sua vida, é o que esse garoto faz, é assumir o erro. Assumir o erro. Ele chega para o pai e ele não diz, pai, tu sabe que aqui em casa não estava muito bom, né? Eu e meu irmão não estávamos se batendo, né? O senhor não estava me dando atenção, por isso que eu saí de casa. Não, ele chega para o pai e diz, pai, pequei, eu pequei. Eu errei, o erro é meu. Irmãos, desde quando o pecado entrou no mundo, essa tem sido uma das maiores dificuldades do ser humano. Reconhecer que ele errou.
A gente gosta de procurar alguém para a gente colocar a culpa. A gente não gosta de assumir a culpa. Isso começou, já falei para os irmãos uma vez, né? Lá no Éden. Deus chega para Adão: Adão, onde está, Senhor? Eu me escondi porque eu estava nu. Quem disse que estava nu? Por acaso comeste do fruto proibido? Foi a mulher, né? Foi a mulher que tu me deste. E daí a mulher também não assume a culpa. Foi a serpente que me enganou. Ou seja, a terceirização da culpa é algo que o pecado colocou na humanidade e que hoje você vê as pessoas o tempo todo assim. Se está mal na fé, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa foi do irmão que não cumprimentou. Se o casamento está mal, a culpa é da esposa, ou a culpa é do marido, vice-versa. Se está vivendo um inferno na empresa, a culpa é do patrão, a culpa é dos colegas de trabalho. A culpa nunca é da pessoa. Todos são culpados, mas ela não. Esse garoto aqui nos ensina a superar isso. É um exemplo para nós que desejamos recomeçar coisas novas e de bênção na nossa vida, assumir o erro, hombridade, e consequentemente com isso, meus irmãos, tem a bênção do Senhor. Aquele que confessa alcança misericórdia, e a mão do Senhor e as misericórdias do Senhor daí são sobre a nossa vida. Irmãos, isso aqui é algo lindo que a gente precisa aprender. Ele foi consertar o erro que ele tinha cometido, foi pedir para o Pai e assumiu os erros. A gente precisa fazer isso. E é nas mínimas coisas, meus irmãos, é nas mínimas coisas. Quem não consegue assumir o erro nas mínimas coisas, raramente, coisas maiores vai assumir. É aquela erradinha que você dá no trânsito, mas você buzina para o cara como o outro tivesse errado, isso já está revelando algo na tua essência. Eu sempre digo, meus irmãos, eu acho que foi o versículo que eu mais preguei no ano passado, sobre o Senhor ver o nosso coração, e lá em Gálatas, que diz que de Deus não se zomba. Porque tem pessoas que querem passar a perna em todo mundo e engana todo mundo. Irmãos, Deus ele é perfeito e Ele conhece o nosso coração. Se você fez coisa errada, e todos nós cometemos erros, não tem um sequer aqui que não comete erro, ninguém é perfeito. Se você cometeu alguma coisa errada no teu casamento, na relação com os filhos, na igreja, no trabalho, seja homem, seja mulher, para assumir, e as bênçãos de Deus vão ser sobre a tua vida. As oportunidades de recomeçar serão muito mais abundantes sobre você. Além de assumir o erro, uma outra coisa, a quinta coisa que eu coloquei aqui, ele aproveita as novas oportunidades, porque agora o Pai lhe dá uma nova chance. Ele chega para o Pai: Pai, pequei contra o céu, contra ti. Quando ele fala, não sou digno de ser chamado teu filho, ele vai pedir para ser um escravo. O Pai já interrompe ele e diz: tragam a melhor roupa, tragam as sandálias, tragam o anel. Ou seja, o pai ali está mostrando que ele não quer receber o filho como um escravo. Primeiro que ele nem deixa o filho se jogar ao chão como deveria ser. Ele primeiro abraça o filho e depois beija, olho no olho, dizendo: tu continua sendo meu filho, tu és sangue do meu sangue, tu é igual a mim. Tragam a túnica, vamos honrá-lo. Tragam o anel, vamos dar autoridade. Tragam as sandálias. Eu quero que todos vejam que ele é diferente dos escravos que andam descalço. O pai está dando ali uma nova chance. E aquele garoto, então, aproveita a oportunidade e entra para a casa do pai para festejar. Quase sempre, eu não coloco sempre porque alguns, às vezes, não têm a oportunidade de recomeçar. Mas quase sempre haverá novas oportunidades. E a gente precisa aprender e abraçar essas novas oportunidades. Eu gosto do exemplo do João Marcos. Na viagem missionária que ele vai com Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que certa altura da viagem, João Marcos desiste, desanima e volta para Jerusalém. Paulo fica furioso, a ponto de na próxima viagem, quando ele fala que quer ir junto, Paulo diz: não, tu não vai, se tu for eu não vou. E daí Barnabé e Paulo se separam por causa do João Marcos.
E daí Paulo vai com Silas e Barnabé pega o seu companheiro e vai também para outro, pega o João Marcos, vai para outro canto e se separa ali aquela dupla maravilhosa que era de obreiros da casa do Senhor. E João Marcos fica naquela situação, porque ficou até aquele momento como covarde. Na primeira viagem que ele foi, ele abandonou, desistiu. Mas ele aproveita a oportunidade que agora tem de amadurecer ao lado de Barnabé, se torna o escritor do Evangelho de Cristo, de Marcos, né, o nosso segundo evangelho, e depois ele se torna alguém indispensável para Paulo. Paulo, na sua última carta, quando estava escrevendo lá para Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, olha, por favor, me tragam João Marcos, que ele muito me é útil no ministério. Porque ele aproveitou as oportunidades que ele veio tendo depois daquele erro que ele cometeu, e foi honrado. Para todos nós hoje estarmos aqui relembrando esse exemplo dele. Aproveitou novas oportunidades. E isso a gente precisa fazer sempre, meus irmãos. Todo dia você vai ter uma oportunidade de ser melhor do que você é. Todo dia você vai ter uma oportunidade de ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor cristão. E a gente precisa abraçar essas oportunidades. E a sétima coisa que a gente vê bem claro aqui, é que o Pai, Deus, Ele sempre nos dá uma nova chance. Na história diz que estando ainda longe, o Pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Ou seja, o Pai perdoa os nossos erros. Eu não sei, irmão, o nível de erro que você cometeu, tem cometido, nível de pecado, mas saiba disso, Deus perdoa. Deus perdoa. Agora, a pergunta de recomeço mais importante que a gente precisa fazer é justamente se você se perdoou. Porque se você não se perdoa, você não consegue recomeçar. Se você se perdoa, você está condenado ao fracasso. Foi o que aconteceu com Judas. Judas, ele errou feio. E ele teve um remorso tão grande que foi lá e jogou as moedas que tinha vendido Jesus. Mas ele não entendeu o perdão verdadeiro. Que Pedro, que negou Jesus, entendeu. Porque Pedro sai chorando, se lamentando do arrependimento, não comete nenhuma besteira, e quando ele depois vê Jesus ressurreto, com aquele olhar para ele, daí ele entende o que é a graça do Pai, e se torna esse apóstolo gigantesco que foi Pedro. Judas não entendeu isso. Por isso nós precisamos olhar para isso, irmãos, e fazer a pergunta, olha, se Deus me perdoou, Deus perdoou o meu pecado, quem sou eu para não me perdoar? Para de ficar levando essa culpa, o jugo que não se entrega ao Senhor. Jesus disse, vinde a mim, vocês que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Tira esse jugo aí e toma aqui o meu é leve, o meu você dá conta, leva isso. É a proposta de Jesus. Então, meus irmãos, a gente precisa ter isso bem claro, Deus sempre nos dá uma nova chance. Só que, presta atenção, Deus nos perdoa e nos dá uma nova chance. E por isso a gente precisa estar atento e enraizado em Deus. Porque se você não estiver focado em Deus, você vai ver que muitos irmãos, muitas pessoas não perdoam. Deus perdoa, mas muito vai estar que nem aquele irmão mais velho, pronto a jogar na cara. Esse teu filho aí, que foi lá, desperdiçou todos os bens, com as prostitutas, encheu a cara, só queria farrear, agora ele volta. O irmão não tinha perdoado. Irmãos, se você não estiver focado em Deus, você não vai conseguir recomeçar sempre para melhor. Porque você vai ficar dando muito valor para as conversas dos outros, muito valor para a opinião dos outros. E aí você vai de mal a pior. Porque sempre vai ter alguém para te acusar. Por isso, foque em Deus, olhe para Deus, deixa Deus realmente guiar a sua vida, e que realmente a opinião de Deus a teu respeito que valha. Isso é o que importa, porque sempre vai ter alguém querendo te acusar. Ah, pastor, mas isso até dentro da igreja? Até dentro da igreja.
Por onde você estiver, na família, aonde você estiver, sempre vai ter alguém querendo jogar o teu passado na cara. E se você não estiver de bem com Deus, você perde a oportunidade de recomeçar. Precisamos reaprender a recomeçar, meus irmãos, a cada dia. A vivência de Jesus na terra foi justamente para isso, proporcionar recomeço às pessoas. E quando a gente olha, infinitos exemplos que a gente podia citar. Separei aqui os 5. Primeiro, da mulher adúltera, né? Chega lá, os fariseus jogando a mulher, foi pega em adultério, vamos apedrejar. Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, dá uma nova oportunidade para aquela mulher. Ela levanta e ele diz: vai e não peques mais. Tem atitudes diferentes, mas você está tendo uma nova oportunidade. Você vê a mulher samaritana, né, se encontrando com Jesus lá no poço de Jacó. Já tinha tido 5 maridos, provavelmente era muito mal falada na sua cidade, mas agora ela tem uma nova oportunidade. Jesus se revela para ela como a água da vida que mata a sede espiritual. E agora, daquela má fama que ela tinha, ela chega na sua cidade como a primeira proclamadora das boas novas do Evangelho. E convida todo mundo para ver Jesus. Muda a fama dela. A gente vê o endemoniado gadareno, preso por demônios. Multidões de demônios ali dominando aquela vida. Quando ele encontra Jesus, o Senhor dá uma nova oportunidade para ele de ser um grande missionário, lá em Decápolis, na região que ele morava. Você vê Maria Madalena, mulher que Jesus tinha expulsado 7 demônios. A mulher provavelmente dava muita legalidade para o diabo, fazia muita coisa errada. Não tinha uma fama muito boa. E Jesus escolhe justamente ela para ser a primeira pessoa a quem ele foi aparecer depois da ressurreição. Para ela, a partir dali, ser uma proclamadora que Jesus está vivo. E a gente vê o chefe dos publicanos, Zaqueu, sempre explorando o povo, incentivando, né, os seus súditos publicanos a tirar uma beiradinha sempre, mas quando ele encontra Jesus, ele tem um recomeço de vida. E a partir daquele momento, Jesus deixa bem claro para ele: hoje a salvação entrou nesta casa, esse também é filho de Abraão. Irmãos, são exemplos que mostram que nós precisamos sempre recomeçar e melhorar. A vida, ela é curta para a gente desperdiçar os momentos de relacionamento, momentos de vivência. Então eu te convido a você, a partir de hoje, todos os dias, fazer essa escolha. Recomece na sua vida de fé. Você certamente tem muito que melhorar na sua vida de fé. Se eu perguntar para alguém aqui se você está plenamente satisfeito com o seu nível de vida de fé, de vida espiritual, eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão, porque a gente sabe que precisa melhorar. A gente sabe que precisamos orar mais, buscar mais ao Senhor, se dedicar mais às coisas do reino dele. O Senhor oferece oportunidade para cada um de nós. A gente precisa aprender a recomeçar na nossa vida matrimonial. Eu, irmãos, vivo repensando isso, porque como a gente fala em coisas pequenas, né? Nós homens. Esse ano eu recomecei a minha vida conjugal com um negócio simples, que é colocar o sapato no lugar. É chegar em casa, tem um lugar para colocar o sapato, não deixar jogado lá. Algo que a gente negligencia, mas faz toda a diferença. Eu preciso a cada dia recomeçar a ser um melhor marido. Eu preciso recomeçar a ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor filho. A gente precisa, irmãos, a cada dia investir em nós mesmos para sermos a nossa versão melhor a cada dia. Eu tenho também repensado na minha vida e recomeçado a ser o melhor filho. Nesse ano, toda semana, até agora, eu tenho mandado um recadinho de amor para minha mãe, tenho falado palavras de gratidão para o meu pai, porque são coisas que a gente passa na vida e a gente não faz. Precisamos reaprender a recomeçar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, para que o Senhor nos ensine
a tomar as atitudes que esse jovem tomou. Irmãos, aproveite as oportunidades e recomece. Nós estamos aí na virada do ano, Mas eu quero que você lembre, meu irmão, assim, que você não vai ter outra vida para viver. A palavra deixa bem clara que o homem está condenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o melhor que você pode fazer na vida é hoje. E como a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, recomece hoje, faça a diferença hoje, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pastor Alessandro Aguiar estará fazendo essa oração. Pai, nós queremos te celebrar esta noite, pelas oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós todos os dias para recomeçarmos. As tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida todas as manhãs, pois o Senhor está nos permitindo a reajustar as nossas decisões, a ordenar as nossas atitudes, a aperfeiçoar a nossa visão, a melhorar o nosso trato com as pessoas. Pai, eu sei que essa palavra está vindo de encontro com famílias aqui. Eu creio, Pai, que essa palavra está vindo a endereços certos. Que o Teu Espírito venha se mover na vida desta jovem, na vida deste rapaz, na vida deste casamento, que está passando em conflitos, que está passando por grandes desafios. Que essa palavra venha gerar vida, ânimo, atitude neste coração. Que esta noite venha marcar um novo tempo, uma nova estação para a vida desta casa, da história desta pessoa. Pai, essa palavra está trazendo cura aos nossos corações, está trazendo um alerta para a nossa consciência, está abrindo os nossos olhos para as novas percepções. Deus, amplia, Senhor, o nosso discernimento acerca de coisas pequenas do nosso cotidiano, a respeito das nossas relações. Pai, obrigado por este toque no nosso coração esta noite pela Tua palavra. E nós queremos, como este rapaz, confessar, nós queremos recomeçar. Obrigado por o cevado já estar nos esperando. Obrigado pelos Teus braços já estarem abertos para nos receber, para novas atitudes, para novos passos, para um novo derramar. Obrigado, Pai, por nos aceitar e por nos receber de volta para a comunhão mais profunda, por momentos mais preciosos diante de Ti e diante das pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso caminho. Obrigado, Senhor, por essa nova oportunidade. É nisso que nós Te celebramos e Te agradecemos, em nome de Jesus.